Segundo Reis, do capítulo 4 ao capítulo 7. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Sucedeu também, certo dia, que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Ele a chamou, e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: Dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: Por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse a um moço: Leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe.
E o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio-dia, e, então, morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus e, fechando sobre ele a porta, saiu. Então, chamou a seu marido e disse: Manda-me, peço-te, um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: Por que queres ir ter com ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então ela fez albardar a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não me detenhas do caminhar, senão quando eu to disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Gease, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre-lhe ao encontro e pergunta-lhe: Vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? Ela respondeu: Vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos pés. Chegou-se Geazi para a retirar. Porém, o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Então disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Ao que ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentidos, pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, e o informou, dizendo: O menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Em seguida, subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os seus olhos, e as mãos sobre as suas mãos. E ficou encurvado sobre ele até que a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pela casa de uma parte para outra, tornou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: Chama essa sunamita. E ele a chamou. Quando ela se lhe apresentou, disse ele: Toma o teu filho. Então ela entrou e prostrou-se a seus pés, inclinando-se à terra, e tomando seu filho, saiu. Eliseu voltou a Gilgal, e havia fome na terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse a seu moço: Põe a panela grande no lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a fim de apanhar ervas,
e, achando uma parra brava, colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas e, voltando, cortou-as na panela do caldo, não sabendo o que era. Assim, tiraram de comer para os homens. E, havendo eles provado o caldo, clamaram, dizendo: Ó homem de Deus, a morte na panela! E não puderam comer. Ele, porém, disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai para os homens, a fim de que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Eliseu disse: Dá ao povo, para que coma. Disse, porém, seu servo: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ao que tornou Eliseu: Dá-o ao povo, para que coma. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhos pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura,
Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o receberei. Naamã instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Ao que disse Naamã: Seja assim. Contudo, dê-se a este teu servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu amo entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Foi, pois, Geazi em alcance de Naamã. Este, vendo que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Respondeu ele: Tudo vai bem. Meu senhor me enviou a dizer-te: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Disse Naamã: Ser servido de tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante de Geazi. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos deles e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e eles se foram. Mas ele entrou e pôs-se diante de seu amo. Então lhe perguntou Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Eliseu, porém, lhe disse: Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isto ocasião para receberes prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas?
Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então, Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse-lhe um deles: Digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim foi com eles. E, chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: Ai, meu senhor, ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Tirai-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, e teve conselho com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não uma vez, nem duas. Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Não é assim, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor,
abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Porém a estes, põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu, e foram para seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Sucedeu, depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. E ao outro dia lhe disse eu: Dá cá o teu filho, para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, então, Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si. Mas, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como esse filho de homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta, e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Por que, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora,
4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: Para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E, chegando eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. E tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora, e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: Eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, dizendo: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e que se vêm extenuando. E enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos. E o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo-lhe: Ide e vede. E foram após ele até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim, houve uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera à porta o capitão em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus, quando o rei descera a ter com ele. Porque,
Quando o homem de Deus falar ao rei, dizendo: amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria, aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.